Fala galera do canal Coringa dos Palpites, beleza? Trazendo mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo desse sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, trazendo palpites das seguintes ligas para estar palpitando nesse sábado. Premier League, Championship, Série A Team, Bundesliga, La Liga, Superliga da Suíça e Primeira Liga de Portugal. Não vou estar prolongando o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, mas antes de tudo galera, deixe seu like e se inscreva com aquele que não é inscrito. E toda vez que você se inscreve, o YouTube vê que tem gente interessada no conteúdo e indica para mais pessoas, beleza? Solta a vinheta e vamos para os palpites desse sábado. Começando aqui pela Inglaterra, Championship, segunda divisão no campeonato inglês, com Coventry contra Brentford, né? Aqui é um encontro do segundo colocado contra o 20º colocado. Brentford na segunda colocação com 57 pontos, né? 4 pontos abaixo do Norwich, líder do campeonato, e o Coventry com 31 pontos na 20ª colocação. Só não está na zona do rebaixamento porque nessa liga aqui da segunda divisão são 24 times, né, que compõem esse campeonato, beleza? Falando um pouco das duas equipes, Coventry que ou ele perde ou ele empata, né? Ele vem de dois empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Já o Brentford vem de 3 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu em 5 jogos, beleza? Dentro de casa, o Coventry venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Já o Brentford fora de casa vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O último encontro das duas equipes foi em 2020, né, na casa do Brentford, que ele venceu por 2-0 essa equipe. Os outros confrontos foi abaixo de 2018 e aí eu não coloco, né, nas estatísticas para a gente estar contando como jogos entre as duas equipes, beleza? Por isso eu achei uma odd muito boa do Brentford jogando fora de casa, pagando 1,75 para tip simples, beleza galera? Se você for colocar num bilhete, numa dupla, numa tripla, Brentford com empate, tranquilo? Pulamos aqui para a Premier League, né? Primeira divisão do campeonato na Inglaterra. Southampton contra Chelsea. Atenção para esse jogo, que Chelsea tem um jogo no meio da semana, pela Liga dos Campeões, beleza? Então, por essas e outras, eu creio que o Southampton consegue marcar um golzinho no Chelsea e o Chelsea também consegue marcar um golzinho no Southampton. Por isso eu coloquei ambas marcas, que tá pagando uma odd muito boa, 1,80, né? E falando um pouco mais desse jogo, galera. Southampton na 13ª colocação com 29 pontos e o Chelsea na 4ª colocação com 42 pontos. Nos últimos 5 jogos do Southampton foi 1 vitória e 4 derrotas. Já o Chelsea vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, beleza? Southampton jogando dentro de casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Chelsea jogando fora de seus domínios com 4 vitórias e 1 derrota, beleza? Confrontos entre as duas equipes de 2019 a 2020, Chelsea venceu 2 e perdeu 1 dentro de casa, né? O último confronto foi 3-3 dentro dos domínios do Chelsea, né? E foi um jogão 3-3, mas por nessas e outras eu creio que ambas equipes marcam, beleza? Pulamos aqui para a Itália, né? Série A Team, Lazio contra Sampdoria. Atenção também nesse jogo, que a Lazio também tem um confronto, né, duríssimo, né, no meio da semana pela Liga dos Campeões. E eu creio que nesse jogo aí não vai com força máxima contra a Sampdoria, beleza? A Lazio na 7ª colocação com 40 pontos, Sampdoria na 10ª colocação com 30 pontos. Os últimos 5 jogos da Lazio, 3 vitórias e 2 derrotas. Da Sampdoria, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a Lazio não perdeu em 5 jogos, beleza? O último confronto entre as duas equipes foi em 2020 no mando da Sampdoria, e a Sampdoria venceu por 3-0. Por essas e outras eu creio que a Lazio consegue marcar na Sampdoria, mas a Sampdoria também vai com força máxima e consegue marcar na Lazio. Por isso eu coloquei ambas equipes marcam. Galera, nesses dois jogos que eu
coloquei ambas equipes marcam. Se você for colocar nenhum bilhete, né, dupla, tripla, quadra ou múltipla, acima de 1,5 gols, beleza? Pulamos aqui para a Alemanha, né? Bundesliga entre Frankfurt contra Bayern de Munique. Esse é um jogo que é diferenciado, galera, porque Bayern de Munique vai jogar no meio da semana, né, pela Liga dos Campeões e tem muito desfalque também, beleza? Jogando em casa, Frankfurt também é uma equipe muito forte, mas eu não vi valor para ambas equipes marcam e nem para acima de 2,5 gols. Vi valor acima de 9,5 escanteios. O que quer dizer? Tem que sair 10 escanteios no jogo. Acompanhando o Bayern de Munique em escanteio, todos os jogos que eu acompanhei do Bayern de Munique batia, né, ou bateu mais de 10 escanteios, beleza? Então por essas e outras, pagando uma odd de 1,76, 9,5 escanteios para sair no jogo. Quer dizer, sair 10 escanteios no jogo. Continuando aqui na Bundesliga, Mönchengladbach contra Mainz. Eu coloquei acima de 2,5 gols porque eu vi valor nessa uma odd boa 1,60. Falando um pouco mais desse jogo, é o sétimo colocado Mönchengladbach contra o 17º colocado com 14 pontos, Mainz na zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Mainz venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E jogando fora dos seus domínios, o Mainz ainda não venceu nos últimos 5 jogos. Empatou 3 e perdeu 2. Já o Mönchengladbach venceu 3 e perdeu 2. Ou ele perde ou ele ganha, jogando nos seus domínios nos últimos 5 jogos. Em 2020 teve 2 confrontos entre as duas equipes, por isso eu coloquei acima de 2,5 gols por essas e outras, O Mönchengladbach venceu o primeiro jogo por 3-1 em seus domínios e o mais em seu mando de campo perdeu de 2-3 para o Mönchengladbach. Então nesses 2 últimos jogos saiu 4 gols no primeiro jogo e 5 gols no segundo jogo. Pode sair amanhã? Pode. Ou também não pode, Que futebol, ele prega muita peça, beleza? Mas eu acredito sim que vai sair sim 3 para mais gols nessa partida, com uma odd muito boa a 1,60, beleza? Pulamos aqui para a Championship mais uma vez, Norwich contra Rotherham. Creio que Norwich é o líder do campeonato, vai já fazer o jogo no primeiro tempo. Uma odd muito boa a 1,96. Falando um pouco mais entre as duas equipes, como eu falei para vocês, Norwich líder do campeonato com 61 pontos contra Rotherham, na 21ª colocação com 29 pontos, beleza? Norwich dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, venceu 2 e empatou 2, e o Rotherham venceu 2 e perdeu 3 dos últimos 5 jogos, beleza? Norwich em seus domínios não perdeu ainda, venceu 4 e empatou 1, e o Rotherham venceu 3 fora de casa e perdeu 2. Galera, é um jogo muito equilibrado entre as duas equipes, mas eu creio que a fase agora tá para o Norwich, Norwich está vindo uma excelente fase, então eu creio que já vai garantir o resultado no primeiro tempo. E se vencer o primeiro tempo com uma odd a 1,96, aí no segundo tempo pra gente já não nos interessa, se colocar nessa tese aí, beleza? Então eu creio que o Norwich vai fazer o placar no primeiro tempo, por isso eu coloquei vence ao primeiro tempo, beleza? Continuamos aqui na Inglaterra Championship, Huddersfield contra Swansea. Swansea na 4ª colocação com 56 pontos, contra Huddersfield na 19ª colocação com 33 pontos. Huddersfield dos últimos 5 jogos não venceu nenhuma, empatou 2 e perdeu 3. E jogando nos seus domínios empatou 1 e perdeu 4. Então tá vindo de 5 jogos muito difíceis aí o Huddersfield, beleza? Já o Swansea já vem de uma forma já ao contrário, Dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. E jogando fora de casa aí que vem a diferença. Venceu 4 e perdeu apenas 1. Então
acima de 2,5 gols. Por quê? Porque nos últimos confrontos de 2020 entre as duas equipes bateu acima de 2,5 gols, né? O Swansea perdeu em casa por 2-1 e venceu também em casa por 3-1. Então, por essas e outras, eu vou acima de 2,5 gols. Pulando aqui para a La Liga, Atlético de Madrid contra Levante. Atenção nesse jogo, que Atlético de Madrid também tem um confronto na Liga dos Campeões no meio da semana. Creio que pode poupar muitos jogadores, né, para o confronto do meio de semana da Liga dos Campeões. Já o Levante também não vem de jogos com muitos gols. Creio que esse jogo em questão não sai 3 gols, né, galera? Eu creio que é um jogo de 1-0, 1-1, mas eu creio que não sai 3 gols, porque Atlético de Madrid já é um time que já é muito defensivo com o time titular, né? Agora, poupando algum jogador, pode ser que segura mais esse jogo, mesmo jogando em casa, né? Então, por isso eu achei uma odd muito boa, 1,80, abaixo de 2,5 gols, beleza? Pulando aqui para a Bundesliga novamente, Schalke 04 contra o Borussia Dortmund. Esse jogo em questão é um jogo do sexto colocado com 33 pontos contra o Schalke 04 na 18ª colocação com 9 pontos, é o lanterninha do campeonato, né? Lembrando que Borussia Dortmund venceu bem o Sevilla, né, na Liga dos Campeões no meio da semana, né, que passou. Haaland fazendo 2 gols, se eu me falha a memória. Então, falando um pouco mais entre esse confronto entre as duas equipes, né, Schalke vem de 5 jogos sem vitórias, né, 3 derrotas e 2 empates. E jogando em casa aí nos seus domínios, venceu 1 e perdeu 4. Já o Borussia Dortmund vem de uma forma muito bem, né, pelo time que está nessa temporada. Vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E jogando fora de casa, perdeu 3 e venceu 2, né? Em 2020, nos últimos confrontos dessas duas equipes, foi no estádio de Signal Iduna Park, né, do Dortmund, que ele venceu uma de 4-0 e uma de 3-0. Coloquei ambas aí, galera, porque Schalke 04, né, querendo ou não, vai querer marcar um golzinho no Dortmund, que também sofre muitos gols, né, durante os seus jogos, ainda mais jogando fora de casa. Então acredito que aí eu achei uma odd de valor, né, 1,80, porque acima de 2,5 gols eu tava pagando 1,30, então pra gente fazer uma tip simples a 1,30 não tem valor, beleza? Eu achei essa de 1,80, então um investimento simples vai ser ambas equipes marcam, beleza? Pulando aqui para o campeonato da Superliga, né, Suíça, entre Vaduz contra a ST Gallen. Aí a gente está falando do quarto colocado com 28 pontos, o ST Gallen, contra o Vaduz na 10ª colocação, com 15 pontos, o lanterninha desse campeonato aí, beleza? Vaduz dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu uma. Já o ST Gallen também não vem de 5 jogos muito bem não. Venceu uma dos últimos 5 jogos, venceu uma, perdeu 2 e empatou 2 também. Jogando fora de casa também teve praticamente a mesma campanha, né, dos últimos 5 jogos, né? Venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Já nos seus domínios, o Vaduz venceu 2, empatou uma, né, conseguiu 7 pontos e perdeu 2, beleza? Os últimos confrontos dessas duas equipes aí foi uma em 2020, né, que o ST Gallen jogando aí mesmo nesse estádio venceu por 1-0, e nesse ano o ST Gallen venceu por 2-0 jogando em casa, beleza? Coloquei aqui fora a ST Gallen pelo elenco, né, entre as duas equipes. Eu acho que o elenco do ST Gallen é um pouco mais, né, técnico do que o Vaduz, então eu achei uma odd muito boa a 1,95 jogando no ST Gallen seco, beleza, galera? Basel contra Lausanne na Liga Suíça também, continuando aqui. Basel aqui no último investimento que fizemos neles, nós perdemos, né? Porque jogamos na Supercopa, né? Pela Copa da Suíça, a Winter Tour contra o Basel, ele meteu 6-2 no Basel, então naquela ocasião perdemos o bilhete por causa do Basel. Beleza? Nessa aqui, galera, eu sei que nessa o Basel vai com força máxima jogando em casa, né?
Também porque tá na segunda colocação com 31 pontos. Se eu não me engano é 10, né, do primeiro colocado, Young Boys, né? Então eu acho que o Basel aqui é super favorito nesse confronto, pagando uma odd muito boa, 1,83, beleza? Lausanne na sétima colocação com 23 pontos. Falando um pouco mais da campanha desses dois times nos últimos 5 jogos, o Basel venceu apenas uma, perdeu duas e empatou duas. Já o Lausanne também venceu uma, empatou uma e perdeu três. Os últimos confrontos dessas duas equipes em questão foi nesse ano mesmo. Lausanne jogando dentro de casa perdeu para o Basel por 3-1 e o ano passado o Basel venceu aí mesmo por 2-1. Por essas e outras eu creio que o Basel é super favorito e está pagando uma odd muito boa, 1,83. Tomara que o Arthur joga, né? O Arthur, ex-Palmeiras, que está fazendo gols adoidado nessa liga, e espero que ele joga para estar fazendo gols para sair vencedor o Basel, beleza? Por fim, né, a Primeira Liga de Portugal, Sporting contra Portimonense. Sporting dispensa comentários, né, galera? Tá vindo de uma excelente fase, tá no campeonato, né, e na temporada. Creio que esse jogo é super favorito. Não vejo outro placar, né, a não ser Sport. Então vou falar um pouco mais desse confronto e vou falar porque eu coloquei HTFT, beleza? Sport primeiro colocado com 51 pontos, 10 na frente do Porto, que é o vice colocado. E venceu dos últimos 5 jogos, venceu 5 jogos. E jogando dentro de casa, venceu 4, empatou uma. Dos últimos 5 jogos, né, galera? Lembrando bem. Portimonense não vem de 5 jogos muito bem. Empatou duas, perdeu duas e venceu apenas uma. E jogando fora de casa não venceu ainda, né, dos últimos 5 jogos. Em 2020 teve 3 confrontos entre as duas equipes, né? O Sport levando melhor nos 3, jogando em casa e jogando fora, vencendo bem, né? Por 2-1 em casa, 2-1 fora e 2-0 fora, beleza? Então aqui eu creio que o Sporting vence o primeiro tempo e vence o jogo, né? Creio que já vai fazer, vai sair muito bem no primeiro tempo e vai manter o resultado ao final do jogo. Pagando uma odd super boa, 2,10. Vi valor nessa entrada aí e vou apostar nessa entrada, beleza?